é Jaimara Caligari, eu tenho 51 anos, eu sou do Rio Grande do Sul, o sangue gaúcho, mas o coração nordestino. Axé. A casa é a tenda de Umbanda Bunderamar, que se localiza em Jacareí. Essa casa existe desde 2013, é isso, né, Vitor? 2013. E a senhora sempre foi a mãe da casa? Sempre. A minha história é uma história meio assim, eu não falo de sofrimento, mas eu fui uma pessoa muito rebelde e eu não aceitava muito a minha espiritualidade. E desde criança, eu fui uma criança muito doente, visões, né? Eu tinha muita visão, eu ouvia muito. E quando eu fiz 15 anos, eu recebi o primeiro guia, que foi um marinheiro. Eu estava numa roda de amigas e eu recebi a ver em terra, e para mim, as pessoas, né, a gente não aceita. E naquela época era difícil, porque eu estava na adolescência. E para mim, esse chamamento, naquele momento, não era o certo. Então eu frequentava os terreiros, eu saía, eu ia para a igreja católica, minha mãe foi muito católica, né? Mas rezava, era uma pessoa que rezava muito, era uma benzedeira, só para a família, para os filhos. A história de espiritualidade não só foi dentro da Umbanda. Eu busquei muito em outras religiões, o católico, o kardecista, o evangélico já fui. Então eu sempre tive muita curiosidade e sempre fugi da Umbanda. Então eu trabalhava nos terreiros, depois saía e aquilo não... E eu fui muito pela dor, que eu sempre fui uma pessoa que eu lutava, né, por esse chamamento. Eu sempre trabalhei eu sempre recebi guia, sempre essa conexão, essa espiritualidade que eu não entendia. Então eu fui uma pessoa, no nosso tempo, uma pessoa desequilibrada, porque as pessoas não aceitavam e eu não conhecia. E a minha mãe, como sendo católica, ela não conseguia me ajudar. Então eu tive muitos altos e baixos na minha vida, muita luta, para até eu entender o que é Umbanda, né? É uma coisa que está no coração, né? Na vida da gente, a gente respira o sagrado. E para mim é o que hoje eu vivo, né? O que eu respiro é o sagrado. Eu não falo Umbanda, Candomblé, que banda não. A gente respira o sagrado. A gente respira a natureza, as leis que eles nos deixaram, né? Então a Umbanda para mim é o sagrado, é o que eu vivo, é o meu coração e a minha vida hoje. Já trabalhei muito em outras, como eu falei, em apometria, tive conhecimento de tive um centro apométrico, fui uma das dirigentes 5 anos, trabalhei com muita cura espiritual. Na época que eu comecei a trabalhar, antes da apometria, eu benzia muito, então eu trouxe esse dom, né? Só que ao passar do tempo, muita responsabilidade, família, terreiro, apometria, a gente deixa um pouco de lado a nossa missão. Mas eu trabalhei muito com cura espiritual, trabalhava com o pajé, né, que ele vinha me auxiliar. Ele dentro da Umbanda ele seria um índio, mas dentro da apometria ele não vinha com as mesmas características. Então esse foi o meu trabalho. O meu foco hoje dentro da religião é o acolhimento, porque eu trago isso lá de trás. Eu sempre acolhia muito aquelas pessoas que eu via na rua, nunca tive preconceito, nunca tive discriminação. As injustiças me perturbam muito. E a gente não tem força, a gente não tem voz para tentar ajudar. E uma das coisas que me deixa muito triste hoje, de você querer fazer e você não conseguir. Então, eu sempre tive uma mediunidade diferenciada. Né? Hoje as pessoas falam em mediunidade inconsciente. E desde as primeiras vezes que eu pisei no terreiro de Umbanda, das entidades que trabalha comigo, ela deu esse recado. Só que para você se formar, eu não falo em sacerdócio, eu não tenho. Eu sou uma zeladora de santo. E para isso foi muitos anos, até chegar o momento onde eles falaram, agora é o momento. Agora você já aprendeu, você já sofreu, você já passou, você conheceu. Agora é o momento de você assumir a nossa casa. E aí foi onde eu, com a ajuda do meu marido,
montei o terreiro, os guias vieram, fizeram todo o fundamento e hoje eu estou aqui. E como é ser uma mulher dentro da Umbanda? Dirigente, Difícil, assim, né? É difícil. A aceitação é difícil. A gente não tem muita voz, sabe? As pessoas chegam no terreiro de Umbanda e vê aquela figura feminina, parece que o respeito não é tão grande quanto... Eu não falo, hoje em dia a falta de respeito é muito grande. Eu acredito que não seja só na nossa religião, pais, mães de santo, não. Eu acredito que é geral, é família. Então esse respeito se perdeu com os mais novos e a gente mais antigo não tem como lidar com isso. Então dentro da Umbanda, geralmente sempre está o pai e a mãe de santo, né? Aqui na casa só é a mãe de santo. Então fica muito difícil o respeito, assim, o homem tem que ser, né? Já tem aquela formação, a mulher não. Então eu acho que é muito difícil você trabalhar com isso dentro da Umbanda. Eu acho que é em qualquer lugar, principalmente a gente não é muito reconhecida, né? Nós que somos mães de santo, somos matriarcas, né? Como diz meu pai de santo. E é difícil, é complicado, é doído ter esse respeito. Eu acho que a força bruta impera mais do que uma mulher dentro de uma casa de santo. E como que a senhora desenvolve o trabalho dentro da casa? Assim, qual que é o papel da mãe santo, mãe ou santo? Né? Então a mãe de santo, ela tem o papel de auxiliar, de preparar, de cuidar da coroa, dos filhos. Cuidar, que eu falo no sentido de encaminhar ele para uma vida espiritual melhor. Então esse é o nosso papel, somos zeladores. Se o orixá, se o guia deu esse trabalho, né, que abriu essas portas para a gente ter esse elo, então é o acolhimento, é você acolher, é você ensinar, é você aprender também com os mais novos, porque então a gente aqui tem vários trabalhos sociais, onde a gente trabalha dentro de uma comunidade, o que eles precisam, cesta básica, só que a gente não tem nem espaço e nem condições financeiras para isso. Nós vivemos de doações das pessoas lá fora e dos filhos da casa. Essa casa é própria? Não. Vocês alugam? É um espaço alugado? É um espaço alugado. Então, mensalmente tem gasto com água, luz, aluguel? Água, luz, aluguel, tudo que acontece. IPTU, tudo, né? Velas, coisas que são utilizadas dentro da nossa Umbanda, né? Que seria o que os guias usam, né? Então é gasto, é muito gasto, né? E a gente, como eu falei para você, né? A gente trabalha em cima da humildade e do acolhimento. E fica difícil muitas vezes para a gente manter essa nossa casa. Esse espaço já teve algum apoio do governo, alguma coisa? De ninguém, só dos frequentadores, dos assistidos, que tem uma caixinha de doação que eles ajudam muito a nossa casa. E que não supre todas as necessidades, não, né? Não. E qual que a senhora acredita que sejam os principais problemas que são encontrados aqui para trabalhar, para poder trabalhar com tranquilidade? Então, a questão financeira, né? Que a gente não tem, principalmente a questão financeira que eu falo, para manter esse lugar e para dar oportunidade para que a gente possa fazer alguma coisa. A gente faz com doações, a gente trabalha em cima de datas, né, comemorativas para essas pessoas mais carentes, comunidades, mas é dificultoso porque a gente tem que pedir. A gente vê que essa casa tem muito jovem, né? Isso. Muito jovem frequenta a casa como filho da casa e frequenta a casa na assistência. Como é que é isso? A senhora sente que esses jovens eles estão dispostos a conhecer mesmo os fundamentos, entender como funciona? Como é que a senhora vê a recepção dos jovens? Faz muitos anos que eu me pergunto o porquê da minha casa ter muitos jovens. Principalmente usuários de drogas, pessoas mais humildes, mais carentes. Não é o acolhimento aqui na minha casa, as pessoas que chegam são pessoas que têm algum tipo de problema familiar na rua, pessoas que vivem em abrigo, já acolhi dentro da minha casa. Então parece que essas pessoas que de fato chegam até a minha casa, diferente de alguns outros terreiros, né? Então eu já me perguntei muito sobre o porquê dessa minha missão. Não é desde agora, é de sempre. Eu tenho muita ligação com essas pessoas. Então a mãe Mara, eu apoio, eu cuido, eu oriento. Agora,
cada um tem seu livre-arbítrio, cada um escolhe o caminho que quer escolher. Mas a gente aqui tem esse trabalho de acolher espiritualmente, de conversar. E esse é o nosso trabalho aqui dentro, né? Mostrar os fundamentos, né? O amor, principalmente o amor, a unidade e a caridade dentro da nossa Umbanda. O resto é o dia a dia, é o trabalho espiritual, é a prática, é a caridade, é o zelar pelo santo, é o zelar pelo espiritual, é zelar pelo sagrado. Então, acho que vai muito do coração das pessoas que aqui entram. Muitos entraram, muitos saíram, mas o acolhimento, a Mãe Mara, eu não tenho discriminação. Para mim, eu prefiro acolher essas pessoas. A gente não acolhe quem está sadio, a gente acolhe quem está doente. E esse é o meu propósito. Eu vou dar remédio para quem precisa, não para quem não precisa. É a minha filosofia. É isso que os guias passaram, é isso que eles... Principalmente, esse é o meu trabalho, né, de acolhimento, principalmente com os jovens, né? O pai de santo falou para mim, né, que foi o pai William, e quando os mais velhos estão indo embora, e quando todos esses mais velhos forem embora, o que será da nossa Umbanda com esses jovens? Então, muitas vezes é o ego, é a vaidade, é o conhecimento, é a magia que eles querem aprender, o místico. Então, isso não é o amor pela Umbanda, porque muitos não vêm aqui pelo amor, né? Vêm pela curiosidade. A gente trabalha aqui em média, atende por 1.200, mais ou menos, pessoas, né? Dentro da assistência, e a gente tem o nosso trabalho externo também, que é o trabalho de cesta básica, é o trabalho que... trabalho na época de Natal com as crianças da comunidade, no dia da Páscoa, o sopão. Então a gente tem esse trabalho fora com a ajuda da assistência, não com a ajuda do governo. Então a gente faz esse trabalho quando a assistência e os filhos da casa, né, a gente se une e corre atrás. Aqui na casa quantos filhos são? Hoje 42. E como que funciona essa administração? Eu vejo que são muitas mulheres, né, que cuidam da casa. Como casa que é matriarca, são mulheres. Como é? A Virgínia, que é a mais velha da casa, ela fica na área administrativa, na tesouraria. Então, tudo é passado para ela, né? Então, cada um tem uma função aqui dentro da casa. Temos o Gandigira, a Eked, que toma conta do sagrado, que ela faz toda essa parte, né? E os filhos auxiliam em tudo aquilo que a gente precisa. Que a gente vê que tem muita coisa nova chegando, né? Então, modernidade, as coisas. O que vocês fazem para estar mantendo as tradições, assim? Tudo que a senhora aprendeu com o seu pai? É isso, é o conhecimento dos mais velhos. Isso não se perde nunca. O que foi passado para a gente, o conhecimento, a gente leva com a gente. E a gente tenta passar o que foi aprendido atrás. Hoje, como eu falo para você, a grande dificuldade é esse entendimento, porque hoje a gente vê toda uma abertura de conhecimentos, internet, né, livros, e o verdadeiro conhecimento para mim são dos antigos, né, que são os nossos mais velhos, e da espiritualidade. Não existe conhecimento, não tem livro, não tem, a não ser a espiritualidade vindo em terra e passando o conhecimento. Então, o conhecimento é passado de geração, é passado do pai para filho, né, para os filhos da casa. Mas o maior conhecimento que eu tive dentro do sagrado, da minha caminhada, foi aprendendo com os meus guias espirituais. Então, tudo que eu sei hoje, junto com o que eu aprendi, o fundamento foi a espiritualidade que trouxe. Eu, a Mãe Mara, eu nunca aprendi com livros, nunca aprendi com internet, porque o nosso passado era diferente. Eu aprendi com meus guias internos. Tudo que eu sei, todos os meus trabalhos, nunca foi passado para ninguém. Sempre foi passado pelos meus guias. Então tem muita coisa aí. Também tem muita coisa aí que a senhora não vai passar, né? Não porque a senhora não quer passar, porque a experiência é só sua, e aí... como é que experiências que as pessoas não entendem mais. Então você não tem conhecimento hoje em dia, porque está aí aberto o conhecimento e a gente ficou no passado. O que a gente aprendeu, a gente tenta passar, mas esse choque de geração não deixa com que a gente faça aquele trabalho. Muitas vezes a gente quer fazer tudo que a gente aprendeu, mas fica difícil você implantar dentro de uma casa espírita, dentro de uma religião, não dá. Então vai se perdendo. Nem tudo a gente pode ver. Porque o próprio sagrado mesmo,
eles não vão passar tudo, né? Então a Umbanda é isso, é todos os dias o aprender, todos os dias. Então, os trabalhos da casa nós temos os dias de gira, né, que é aberto ao público. Nós temos um trabalho fechado em auxílio às pessoas que têm problema de saúde, problemas espirituais, né? Temos os trabalhos que são trabalhos para os filhos da casa, né, que é um trabalho onde a gente fecha os trabalhos para auxiliar, para ajudar esses filhos de santo, né, dentro do nosso sagrado, da nossa religião. E tem os trabalhos que a gente faz, né, fora do terreiro, que é auxílio à comunidade, né, para ajudar. Você esquece um pouco a sua vida, porque quando você nasce por orixá, quando você nasce por sagrado, a vida lá fora é deixada de lado. Então isso muitas vezes a gente fala em gratidão, porque às vezes você precisa acolher os seus filhos e a sua casa, você larga tudo para você vir até o sagrado, ajudar aqueles filhos de santo, e muitas vezes esses filhos você não é reconhecida por isso. Então isso a gente sofre muito. E a família, os irmãos, pais, o seu companheiro, então, eles sempre entenderam essa missão sua? A minha mãe, ela foi uma pessoa católica, bem católica, e foi uma pessoa que ela rezava. Então ela teve várias curas, assim, com a imposição da mão dela, inclusive um câncer que a minha irmã tinha no olho. Ela benzia, ela curava. E ela era uma pessoa que ela era médium, só que ela nunca aceitou a mediunidade dela. Inclusive eu tenho um vozinho aqui, ó, aquele vô do pai João era dela. Quando ela teve 18 anos, ela até hoje. Então, quando ela desencarnou, eu trouxe o velho para cá. Ela falava assim, o meu velho você não leva. Mas ela respeitava. Então, o meu marido foi o que me ajudou a montar o meu terreiro. Ele não está dentro da casa, mas ele me ajuda muito lá. Então, tudo que eu tenho hoje, se eu conseguir, foi através da ajuda do meu marido. Que até hoje me ajuda, mas E eu sempre fui muito bem aceita, a minha religião na minha família. Muito bem aceita. Mesmo as pessoas não serem eu só tenho uma irmã que é da religião, mas as outras, meus pais nunca criticaram, a minha mãe sempre me apoiou, é o que você quer, então vai em frente. Eu acho que as pessoas falam muito da nossa religião, da Umbanda, né? O preconceito é muito grande, a gente também, muitas vezes a gente não consegue fazer aquilo que a gente precisa e quer, porque o preconceito está aí. Muitas portas se fecham para nós que somos da religião. Isso é muito doído. Os nossos guias, os nossos orixás, os nossos deuses, não são os deuses que a sociedade é. Então, o preconceito de você chegar, né, em locais onde você não consegue a sua voz, a nossa voz, a gente não consegue. Então, o que me dói muito é saber que a gente trabalha em cima de uma lei, que é a nossa lei do meu pai Oxalá, de Olorum, que a gente está aqui para trabalhar em cima da caridade, da humildade, de servir, de ajudar, e a gente não consegue. E a gente, muitas vezes, nós somos discriminados pelas pessoas lá fora. Então, o orixá, o que é o orixá? O que é? O orixá é a lei, o orixá é a sabedoria, o orixá é o conhecimento, é a geração, é natureza, é pedreira. Então, tudo que está ligado, quando a gente tem Deus, o nosso Deus, ele não está dentro de templos religiosos, de igrejas, não, ele está dentro da gente. Eu acho que para buscar a espiritualidade você não precisa estar em 4 paredes, né? Então, isso para mim é tudo, é o respirar da fé, a fé que você se ajoelha, é a fé que te levanta todos os dias. Isso para mim é o sagrado, é a minha fé, é eu me levantar todos os dias, é agradecer pela força que eles têm dado, é a força da natureza para mim, e a natureza é Deus para mim. Então é rezar numa pedreira, é baixar minha cabeça nas águas, porque ali é o ar que a gente respira, é a natureza, é Deus. E as pessoas não compreendem, né, a filosofia, a nossa religião, a nossa fé. E isso que dói muito na caminho da gente que trabalha com a religião, com o sagrado. A senhora tem preparado alguém para dar continuidade ao trabalho da senhora, a casa da senhora é pai? Eu tenho 2 filhos, né? A minha filha já esteve comigo, só que
Ela fez faculdade, então ela optou, mas não que ela deixasse de acreditar no sagrado, mas ela optou pela vida, né, profissional. Eu tenho um filho meu que desde pequeno acompanha dentro da Umbanda e é muito jovem ainda, então ele vai ser meu herdeiro. Se ele estiver preparado para assumir, com certeza ele vai ser meu herdeiro. E o que você acha que tem de diferencial nessa casa aqui? O acolhimento, o acolher as pessoas. Eu acho que isso diferencia de muitas casas. Preserve isso dentro da minha casa, o acolher. Não importa quem. Você tem que acolher, você tem que abraçar, porque às vezes a dor daquele pode ser, a sua dor pode ser maior, mas naquele momento a dor dele é muito maior que a sua. Então nós estamos aqui por servir. Dai de graça o que de graça você recebeu. Então aqui na minha casa é o acolhimento, é o abraçar. Muitas vezes a gente tem muito mais problema do que as pessoas que vêm aqui fora, porque aqui a gente está no resgate, né, espiritual. Você vem resgatar o que você deixou de cumprir, aí você é aqui. E quando a gente tá nesse trabalho espiritual, então a sua dor hoje é sua. Então você tem que acolher quem vem buscar. Então a nossa missão é essa. É dar de graça o que de graça você recebeu. Então muitas vezes o coração dói, sangra, você bota o pé no sagrado. Hoje a tona que está pela fé do orixá. Então isso para mim é o sagrado, é você estar na fé, é você saber que aquela dor naquele momento está muito mais forte do que a sua, mas a sua está muito mais forte. Mas você tem que acolher, você tem que enxugar as lágrimas daquelas pessoas. Isso que para mim é o sagrado. O que a senhora gostaria de fazer com o prêmio, caso seja beneficiar? Eu gostaria de fazer muita coisa. Eu gostaria de ter um espaço da nossa casa. Eu gostaria de ter um local próprio, né, que a gente saísse do aluguel. Gostaria de ter um espaço onde eu pudesse acolher muita gente, fazer um trabalho com essas pessoas, né, essas comunidades mais carentes. Esse é meu objetivo. Sempre foi. Só que eu nunca tive condições financeiras para manter e para fazer. Então você esperar doações de pessoas é complicado. Então o propósito é um terreno, né, que a gente possa fazer vários trabalhos dentro da comunidade, né, daqui de Jacareí, e isso. Torço para que ganhe. Se Deus quiser, que Oxalá abençoe.